Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às aulas online, falando do Egito Antigo, né? E na aula passada nós estávamos tratando de como esse Egito Antigo ele surge, né, na figura do faraó com o Menés. O Menés ele é o primeiro faraó, porque é o primeiro a unificar o Alto Egito e o Baixo Egito, né, dois reinos. Então, seguindo daí, nós temos a criação do Antigo Império, tá? O primeiro momento dessa história do Egito Antigo, né? E o que é que caracteriza o Antigo Império? O Antigo Império é um momento onde há uma certa pacificação e uma unidade no Egito, né? Nós temos uma paz interna, uma prosperidade econômica nesse momento. Ele é marcado também por ser o momento daquelas grandes pirâmides, as pirâmides de Gizé, né? São grandes construções, porque no Antigo Império apenas o faraó ele tinha o privilégio da vida eterna, da mumificação. Então existia um esforço tremendo de usar as pirâmides como símbolo, né, do poder do faraó e também de ter a melhor morada possível, já que todas as energias se concentram na casa do faraó, né, na criação dessa pirâmide, né, dessa casa para a vida eterna do faraó. E aí nós temos então, depois do Antigo Império, o Médio Império. Esse é um momento onde o Egito ele vai se expandir para o sul. Nessa expansão para o sul, ele aumenta a sua relação com os povos da Núbia, que nós vamos falar depois deles, né? Os chamados cuxitas, tá? E aí eles vão fazer várias trocas, né? Vários intercâmbios de materiais, de gado principalmente. Os cuxitas, muitos deles são produtores de ouro, de metais. Então há intensas trocas durante o Médio Império, né? Durante esse momento em que o Egito ele se expande para o sul, tá? E aí eles também vão aumentar, o Egito ele acaba por aumentar suas áreas cultiváveis nesse momento, ele consegue expandir a sua produção, criar novos nomos, né? E expandir essa produção agrícola, tá? Então é um período muito florescente. E esse período ele vai se encerrar com a invasão dos Ixos. Os Ixos eles dominam carros de guerra, né? Eles têm o ferro. E aí, por conta disso, eles ganham uma vantagem sobre os egípcios. Além disso, os Ixos eles trazem algumas doenças, né, que eram desconhecidas dos egípcios, o que facilita o avanço dos Ixos, tá? E aí, após a vitória egípcia, né, sobre os Ixos e a expulsão, começamos a última fase desse Império Egípcio, que é o Novo Império. O Novo Império é o momento mais militar do Egito. É quando eles percebem a importância de se fortalecer militarmente e dominar outras regiões. Eles vão dominar os fenícios, né? Eles vão dominar parte da Palestina e da Síria, tá? E a partir desse domínio eles vão coletar impostos, daí eles vão arrecadar produtos dessas regiões, né? É nesse momento também que eles vão conseguir conquistar a região da Núbia, né? Então eles vão dominar o reino de Kerma, que era um reino local, e ocupar essa região, tá bom? Então isso é um pouco dos períodos desse Egito Antigo, né? Como é que se caracteriza a sociedade egípcia? Essa sociedade do Egito Antigo. Nós temos, né, em primeiro lugar e mais importante, o próprio faraó. O faraó, que a palavra significa casa grande, ele é a própria representação do poder no Antigo Egito. Então, quem é o faraó? O faraó ele é o chefe de guerra, né, o chefe militar. Ele é um deus, considerado um deus vivo. O faraó, ele é chefe da justiça também. Então ele basicamente assume várias funções. E principalmente ele é o dono de todas as terras. Então toda a produção do Egito deve pagar tributos ao faraó.
todas as pessoas pagam parte do que produzem ao faraó, porque ele é o único dono de terras no Egito Antigo. Ele concede o direito de outras pessoas usarem as terras, mas todas as terras são do faraó, né? E abaixo dele nós temos uma nobreza. Essa nobreza conta com alguns funcionários de Estado. O principal deles, né, digamos assim, a mão direita do faraó é o vizir, que é uma função muito importante, ele cuida das cidades, ele cuida da arrecadação de impostos, né? Nós temos a família do faraó e alguns sacerdotes. Os sacerdotes, eles representam cada um dos deuses, né? Eles são os adoradores, eles cuidam do culto de cada deus, então eles são muito importantes. E por conta de estar cuidando da adoração dos deuses, eles também recebem boa parte da produção, tá, agrícola do Egito Antigo. Abaixo dessas duas categorias nós temos os escribas. E por que que os escribas eles são muito importantes? Porque só eles dominam a arte de escrever, tá? Mas mais do que dominar a escrita, é como se os escribas eles dominassem também as palavras. Então, o que é que diz a tradição egípcia, né? Desse momento, a religiosidade? Fala que no mundo havia o caos, não havia ordem, e o mundo teria sido criado a partir desse caos no momento em que o Deus começa a nomear as coisas, né? O ato de nomear é o ato de criar. Ele teria feito isso, né, o Deus Tote, e ele passa esse ensinamento da criação, então, para humanos. Ele passa isso através da escrita. Então, cabe ao escriba também continuar essa tradição, né, continuar criando e nomeando as coisas. Por isso que ele é tão importante, tá bom, pessoal? Então, nós temos os escribas, né, e o que é que esse escriba ele faz? Ele controla a produção agrícola, porque ele é o que domina a escrita, ele controla as obras públicas, ele controla os registros, né? Ele controla os nascimentos e mortes, tudo isso por dominar a escrita, certo? Então a função do escriba ela é de alto prestígio. E eram pessoas que ingressavam, né, que começavam a estudar para se tornar escribas aos 5 anos de idade, né, e a formação seguia ao longo da vida, tá bom? Abaixo dos escribas, nós tínhamos, então, os militares e os coletores de impostos. A função do militar e o prestígio militar, ele varia conforme a época que nós estudamos do Antigo Egito, tá? Então, esse militar, ele teve muito mais prestígio, né? Ele foi muito mais importante durante o Novo Império, que é o período de real expansão, né, do Egito, do que durante o Antigo Império. Aquele momento onde o Egito ele tem uma paz interna e ele está mais preocupado em manter suas fronteiras. Então não existe um papel único dos militares, né? O prestígio deles varia conforme a época, tá bom, pessoal? E na base dessa pirâmide, em último lugar, né, nós tínhamos os camponeses e os escravos. Os camponeses eram chamados de felás. Eles eram a maior parte da população, né? Eles cuidavam da terra, mas também eram obrigados a trabalhar nas obras públicas, né? Eles eram obrigados a construir as obras do faraó e por aí vai, certo? Então, o felá, ele trabalhava ora no campo, ora nas construções do governo, sendo que ele não tinha muita liberdade, ele praticamente não tinha autonomia, ele vivia numa condição péssima. E os escravos, embora eles tivessem ali, digamos, numa condição pior que os felás, né, eles eram minoria, porque a organização do Egito ela nem sempre foi de guerra, ela nem sempre foi expansionista. Então nós não tínhamos um volume muito grande também de escravos nesse sentido, tá? E aí alguns aspectos também da cultura dessa região, né, do Egito. O Egito Antigo, ele foi sempre, né, a gente pode caracterizá-lo como tendo uma religiosidade politeísta, né? O politeísmo quer dizer que eles acreditavam em vários deuses,
eles seguiam esses deuses. E esses deuses também, eles possuíam diferentes formas de se apresentar aos humanos. Então nós tínhamos a forma zoomórfica dos deuses, ou seja, eles apareciam em forma de animais, como era o caso de Anubis. Anubis era um deus que a sua representação era um animal. Nós tínhamos o Horus. O Horus, ele era metade humano, metade falcão, era um humano com cabeça de falcão. Então essa é uma forma antropozoomórfica, metade humano, metade animal, né? E nós tínhamos alguns deuses que apareciam só na forma humana, que é a forma antropomórfica, né? Que é o caso de Osíris. Então, a vida após a morte, ela tem, e as divindades, elas têm uma importância muito grande para os egípcios, né? Eles vão fazer muitas obras direcionadas para a vida após a morte, né? O próprio processo de mumificação, que fica sendo muito conhecido, é para garantir a vida eterna. Então, quais são as características religiosas aqui que a gente destaca do Egito Antigo? Eles são politeístas e eles acreditam numa vida após a morte, tá? É isso que também faz com que haja uma coesão social muito grande, né? Que não haja revoltas, que os camponeses eles aceitem a sua condição, tá bom? Porque eles acham que existe uma vida também após a morte para eles. Isso é fundamental para manter a paz no Egito Antigo, né? Então essas são as principais características desse Egito Antigo e as principais divisões. Vale aqui destacar, no caso do Egito, né, como eu falei para vocês, as relações que eles têm com outros povos africanos que estão abaixo do Saara, né? Essas relações elas se dão a partir do reino da Núbia. Então, esse reino, da região da Núbia, desculpa. Essa região, né, e os cuxitas, eles são fundamentais nas trocas entre a África negra, né, uma África tradicional, e os povos do Mediterrâneo, incluindo o Egito Antigo, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouco dos cuxitas, né, de como eles se organizam, de que se baseia a economia cuxita. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.